a palestra Transformando Pensamentos em Escrita, do doutor advogado e escritor Jorge Ricardo Gradini. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Um pouquinho mais forte. Bom dia! Agora sim. Vamos começar essa palestra com uma musiquinha, uma música antiga, que eu acredito que a maioria de vocês escutou a mãe de vocês cantando para vocês essa musiquinha. Que é mais ou menos assim. Quero que vocês cantem comigo. Se essa rua fosse minha, eu andava maria, com pedrinhas brilhantes, para o meu amor passar. De novo. Se essa rua fosse minha, eu andava maria, com pedrinhas brilhantes, para o meu amor passar. Essa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei meu coração, comecei com essa música, que é uma música muito antiga, como eu falei, e deve ter embalado os sonhos de muitos de vocês. E depois eu vou, no decorrer da palestra, explicar o porquê dessa música. Então, eu sou o Jorge Gradini, sou advogado, escritor, também sou músico e compositor. Eu tenho 4 livros escritos. O último deles eu lancei aqui em Butiá. Eu fui patrono da Feira do Livro aqui em Butiá no ano passado e lancei oficialmente Onde os Livros Floresciam, que é o meu 4º trabalho, aqui em Butiá. Acho que muitos de vocês já leram e tiveram a oportunidade de estar na Feira do Livro. E para minha sorte, esse livro, na Feira do Livro de Porto Alegre, o pessoal da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, fez uma capa para uma segunda edição, uma edição especial da Feira do Livro, para a Feira do Livro de Porto Alegre. Os alunos do curso de design da PUC fizeram essa capa maravilhosa, que foi uma segunda edição para a Feira do Livro de Porto Alegre. Então, é um livro com a mesma história, com 2 capas. E é uma história que eu trago toda a formação das vilas, das antigas vilas operárias de São Jerônimo, uma delas a vila de Butiá, que hoje é a cidade de Butiá. Então, transformando pensamentos em escrita. Esse é um tema que é
bastante difundido hoje nas escolas, né? Porque todos temos pensamentos, mas muitos não conseguem transformar esses pensamentos em escrita. É o que eu falei, todo mundo pensa, mas nem todo mundo consegue escrever. E mais raro ainda é transformar esse pensamento em algo que toque outra pessoa. Então, muitas vezes a gente tem ideias e não consegue colocar no papel essas ideias. Por quê? Isso é deficiência? Não. Isso é exercício. É falta de exercício e falta de leitura. Então, assim, eu sempre recomendo, leiam bastante. Ler e escrever e fazer resumos do que vocês leram é uma maneira de vocês se adaptar à escrita. E aqui, quando eu falo em escrita, não é escrever a palavra correta. Eu mesmo, como escritor, escrevo ortografia incorreta, escrevo muitas palavras incorretas. Não é isso que eu estou falando, tá? A escrita propriamente dita é transformar teu pensamento para o papel, tá? Então, como é que funciona? Eu sou um contador de histórias, eu escrevo livros, mas eu não sou formado em letras, eu sou formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica. Eu advogo há 31 anos e tenho 4 livros lançados, estou lançando o 5º livro esse ano, mas eu não sou formado em letras. Então, assim, eu não tenho a técnica de saber a ortografia correta das palavras, mas eu sei escrever, eu sei contar histórias. Então, não é essa a questão. Escrever é o que eu ensino e eu estou tentando passar para vocês transformar as ideias de vocês para o papel. Independente se a escrita está correta, a ortografia ou não. Quando meus livros vão para a editora, lá o que eu escrevi é corrigido por uma pessoa especialista nisso, que faz toda a correção ortográfica e gramatical. E vocês não imaginam a quantidade de erros que eu cometo. Eu, como escritor. Inúmeros erros, palavras incorretas, que não podem ir para o papel, obviamente, né? Então a editora sempre tem uma pessoa especializada que vai corrigir tudo que eu escrevi e vai me apontar os erros. Olha, essa palavra não é assim, essa palavra está incorreta, essa frase aqui, a concordância verbal nominal está incorreta. Por quê? Eu falei, eu sou formado em letras, eu sou um contador de histórias. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu estou falando para vocês. Para vocês escreverem, vocês não precisam ser um especialista em letras, vocês não precisam ser formado em letras para escrever histórias, tá certo? Escrever não começa na caneta, começa no incômodo, começa no caos interior. Por que eu coloco isso? O escrever começa no brainstorm, que se diz, né? Ou seja, naquela confusão de pensamentos, naquela confusão de ideias que você tem. E quando você tem isso, transfere isso para o papel. Independente se vai sair bom ou ruim, mas transfere, passa isso para o papel. Essa é a importância de levar o pensamento à escrita. E essa confusão de ideias, esse caos interior, você traz para o papel. Independente se é uma história verídica ou se é uma história que você está imaginando. A maior mentira que contam para vocês: eu não sei escrever. Às vezes nem contam, às vezes vocês mesmos se falam isso, né? Não, eu não sei escrever. Isso é mentira, gente.
alguém disse isso para vocês, é mentira. E se vocês dizem isso para vocês, é mentira. Vocês estão mentindo para vocês mesmos. Todo mundo sabe escrever. Como eu falei, você não precisa ter a forma correta para escrever. Você não precisa ter a ortografia correta. Mas todo mundo sabe escrever. Bem ou mal, todo mundo sabe. Tá? Então falta o quê? Falta organizar o que se sente. É aquele caos, aquele brainstorm que você faz dos seus pensamentos, organizar esse sentimento, transpor isso para o papel. Então eu sempre recomendo a leitura, muita leitura, sejam livros didáticos das escolas, sejam romances, livros históricos, livros de contos. A leitura é fundamental. É o primeiro passo. E isso para qualquer profissão. Eu, como advogado, eu tenho que ler muito. Mas aí é legislação. São livros técnicos, são códigos. Eu passei 5 anos na faculdade, na PUC, Porto Alegre, lendo tudo que era código, estudando, lendo muita legislação, e 31 anos após, ainda continuo lendo muitas leis, porque a legislação brasileira muda todo ano, principalmente na minha área, que era trabalhista. Então eu não paro de ler. E quem quer ser um bom advogado tem que continuar estudando e tem que ler e se inteirar das leis. E isso vale para qualquer profissão. Você vai ser um engenheiro, você tem que se atualizar, você tem que ler. Você vai ser um técnico, vai fazer um curso técnico de alguma profissão, você tem que se aprimorar, tem que ler. Então, assim, a leitura é o primeiro passo. E o conhecimento ninguém tira de vocês. O conhecimento que vocês adquirem através da leitura, esse vocês vão morrer com ele e vocês vão passar para os seus filhos. Então, leitura. E além da leitura, a prática da escrita criativa. Escreve. Quais são os obstáculos? Além daquela frase tradicional, não sei escrever, que diz que é mentira. Não sei por onde começar. Bom, então assim, nós já sabemos que todo mundo sabe escrever. Vocês não podem dizer, não sei escrever. Agora, não sei por onde começar, tranquilo. Mas vocês já passaram a primeira fase. Não sei por onde começar. Bom, isso é tranquilo, assim, por quê? Porque todo mundo tem que ter um caminho para escrever alguma coisa. Tá? Tenho ideias, mas não organizo. Tenho medo do julgamento. Esse é um dos grandes problemas para quem quer escrever, seja uma redação na escola, seja um conto, seja uma história. É o medo do julgamento. Tá bom, o que vão pensar se eu escrever isso? Se eu pensasse isso há 25 anos atrás, quando eu lancei meu primeiro livro, eu não teria lançado 4 livros, eu não estaria lançando o 5º esse ano. Então a gente não pode ter medo do julgamento. Você tem que escrever e você tem que assumir o que você escreve. Tá? E essas ideias, elas têm que ser organizadas. Qual é o verdadeiro problema? Não é a falta de ideia, como eu falei. Ideias e pensamentos, todos nós temos. É excesso de pensamento sem direção. Porque se pensa, se tem um caos interior que eu falei, mas não se tem uma direção. Então é aí que entra a escrita criativa, e aí que entra o pensamento de transformar esse caos interior na escrita. É organizar esses pensamentos. Do pensamento à palavra. Escrever
é dar forma ao visível e ao invisível. Ou seja, se você tem um pensamento, você quer escrever alguma coisa, você tem esse pensamento, você tem que deixar fluir. Você tem que dar forma a esse pensamento. Seja de alguma coisa que você está visualizando, e uma das grandes técnicas de escrever é descrever coisas reais. Ou seja, você está vendo uma árvore, você está vendo um carro passar na rua, você está vendo a rua, você está vendo a sua casa, a casa do vizinho, você tente descrever isso, o que você está vendo. Num primeiro momento parece bobagem, mas se você colocar isso no papel e depois for reler de novo e reler mais uma vez, você vai ver o quanto você pode melhorar essa sua escrita. E essa sua escrita pode criar uma pequena história. Então, escrever é dar forma ao visível e o invisível. O visível é isso, é descrever o que se vê. E o invisível é o que você imagina. É o fictício, o que você inventa. Então você pode pegar, fazer uma história do que você vê e do que você não vê. E traduzir essas duas coisas para o papel. É saber escutar o silêncio. Isso é uma coisa que eu sempre digo. Escrever é saber escutar os silêncios. Ah, mas o silêncio não tem som. Isso é uma frase que eu usei nesse meu livro, Onde os Lírios Floresciam. O avô disse para o neto: o silêncio tem som, sim, menino. O silêncio é uma sinfonia de sons. E por que eu digo isso? Porque é no silêncio que você encontra as palavras certas. Quando eu comecei a escrever Onde os Lírios Floresciam, a primeira coisa que eu fiz foi sentar em frente do esqueleto, que era o antigo Postões. E fiquei imaginando quantas vidas foram perdidas ali embaixo da mina. Quantas pessoas morreram ali, quantas pessoas viveram do carvão, quantas famílias se originaram de pessoas que vieram de fora. E a mesma coisa eu fiz aqui no Poço 1. Eu sentei, gravei alguns vídeos, fiquei observando e escutando o silêncio, porque é no silêncio que a gente encontra as palavras certas. Que é recomendo para vocês fazer trabalhos, inclusive, vídeos, divulgar. Isso faz parte da história da formação da cidade de Butiá. Foi através do Poço 1 e através do Poço 2, que foi hoje chamado Esqueleto, Poço Borges Medeiros, que a cidade de Butiá se originou, que começou com uma simples vila, com casas ao redor desses poços, e se transformou hoje no grande município de Butiá. Então a gente tem que ter orgulho disso, tem que ter orgulho da história, porque isso faz parte. Eu trago essa história do município de Butiá, a história do primeiro poço de extração de carvão de Arroio dos Ratos, eu trago Onde os Lírios Floresciam. E eu tenho muito orgulho disso. Eu carrego muito orgulho da história da cidade, de como tudo se originou. E isso é o quê? Isso é saber ouvir os silêncios. Também eu já tinha, eu sempre quis contar, já há muitos anos que eu queria contar a história, fazer um romance ficcional, misturando ficção com personagens históricos, contando toda a trajetória das antigas vilas operárias. Mas eu não sabia como, não tinha um norte. E foi daí, ouvindo silêncios, que eu consegui fazer o início, o meio e o fim da minha história e criar meus personagens. É saber descrever as coisas, isso também é escrever. Como eu falei antes, procurar descrever da melhor maneira possível. Aí o exemplo que eu dei,
da rua, da árvore, da casa, a casa dos vizinhos, do carro passando. Isso tudo é descrever. Certo? Etapa 1, capturar o pensamento. Para quem quer escrever alguma coisa, capturar o pensamento é a primeira etapa para tudo. Eu tenho um pensamento, mas eu tenho que capturar esse pensamento, tenho que escrever. Tá? Ideias são rápidas e frágeis, que nem eu sou compositor também. Eu tenho uma banda de rock em Novo Hamburgo chamada Estação do Tempo. E eu sou compositor da banda, além de vocalista, eu sou compositor. Nós gravamos 3 discos já, 3 álbuns, todos eles com composições minhas. Então, eu como compositor, às vezes eu estou dirigindo em algum lugar, eu estou fazendo uma audiência, eu estou indo para algum lugar, e a ideia vem de uma música. Ou vem uma melodia, ou vem uma história para escrever uma música. E se eu não capturar aquele momento, se eu não gravar aquilo no celular, com voz, ou se eu não parar o carro e escrever, aquilo vai embora. Eu perco aquela oportunidade de registrar aquele momento ou aquela ideia. Então, por isso que eu digo assim, ideias são rápidas e frágeis. Tem que anotar. Anota no celular, anota no bloco de notas, anota no caderno. Hoje é mais prática do celular, né? Todo mundo tem celular, anota ali no celular. Pensamento não registrado vira esquecimento. Etapa 2. Dar forma, transformar ideia em frase. E aqui eu dou um exemplo. Estou cansado da rotina. É uma frase simples. Estou cansado da rotina. Agora eu posso melhorar essa frase. Eu posso dizer assim: a rotina não me cansa pelo esforço, me cansa pela repetição. É a mesma frase. Só que eu estou dando um ênfase maior. Eu estou dando o quê? Eu estou enchendo mais essa frase. Estou tornando ela mais bonita. Porque eu poderia dizer simplesmente: estou cansado da rotina. Não. Tá? Se eu quero escrever, eu não posso dizer só isso. Eu tenho que dizer algo mais. É um exemplo ali também que eu estava dando do carro, da árvore. Né? Vamos pegar um exemplo. Se eu estou olhando ali na rua, passa um carro. Estou sentado na frente da minha casa, passou um carro e um rapaz de bicicleta. Era até tarde. Terminou a frase. Agora eu posso dizer assim, a mesma frase, eu posso melhorar. Eu posso dizer assim: era entardecer, eu estava sentado na soleira da porta da minha casa, quando passou um carro, rápido demais, estava com pressa. Logo em seguida, passou um rapaz de bicicleta, parou e me cumprimentou. Não sei quem era, mas cumprimentei-o. Eu coloquei elementos a mais que tornam essa frase mais bonita e mais criativa. Você dá ritmo. Você dá ritmo e você aumentar aquela frase simples. Etapa 3. Organizar. Você tem que organizar o pensamento. Você tem que ter início, meio e fim. Quando eu falei do meu último romance, onde os livros floresciam, eu fiquei na frente, tanto do poço 1 quanto do poço 2, escutando os silêncios. Eu fiz o quê? Foi ali que eu tive a ideia dos personagens. Foi ali que eu criei o início, o meio e o fim da história. O resto veio quando eu comecei a escrever e quando eu comecei a pesquisar mais profundamente a história
da região carbonífera em livros e bibliotecas. Aí vem o resto. Mas eu fiz o que no primeiro momento? Início, meio e fim. Eu tinha o meu personagem principal, que é o protagonista, que ele vai contando a história. Eu fiz o protagonista contar na primeira pessoa essa história, como se eu estivesse contando. E eu já tinha o meio, eu sabia o que eu queria no meio, e eu sabia o fim que eu queria lá. O resto, como eu falei, veio na sequência. Veio depois de eu pesquisar. Escrever é aquilo que eu falei, é organizar o caos interior. Etapa 4, lapidar. O que é lapidar? Algo que vocês escreveram é cortar os excessos. Vocês vão fazer uma redação para a escola. Escrevam, coloquem o pensamento de vocês naquela redação. Depois, cortem os excessos. Troquem palavras fracas por palavras mais bonitas. Busquem o ritmo. Qualquer história que você vai escrever, seja uma redação, seja um conto, seja um livro, seja o que for, você tem que dar ritmo, você tem que dar seguimento, como se fosse uma música. Né? Aquilo tem que soar bem para os olhos de quem está lendo. Se é uma redação e vocês vão escrever, aquela redação tem que ter um ritmo para a professora ou para o professor que for corrigir aquela redação de vocês. Quando ele olhar, aquilo visualmente fica bem para os olhos, e se ler em voz alta, fica bem para os ouvidos. Então, o que é isso? Reescrever melhor. Você só chega a um bom texto, seja ele qualquer tipo de texto, se cortar os excessos, trocar palavras fracas, buscar ritmo e reescrever melhor. Cada livro que eu escrevi, eu reli mais de 10, 12 vezes. Eu reescrevi várias vezes. E quando vai para a editora, como eu falei, muitas frases e muitas palavras são reescritas. Então, o que é isso? Cortar os excessos. Muitas frases, às vezes, que eu escrevi no meu original, a editora, o editor que está corrigindo o meu manuscrito diz: essa frase não está legal, vamos trocar uma palavra. Vamos substituir essa frase por outra. O que é isso? Cortar os excessos, trocar as palavras fracas, buscar ritmo e reescrever melhor. Escrita com identidade. Cada pessoa escreve diferente. Isso é o óbvio, né? Cada pessoa escreve diferente. Se 10 de vocês aqui forem fazer uma redação, cada redação vai ter um ritmo e uma pulsação diferente. Então, cada pessoa tem uma identidade para escrever. E essa identidade ela tem que ser respeitada. O que tem que ser melhorada é o quê? Sempre melhorado o ritmo, tá? E reescrever adaptando, mas conservando o norte que aquela pessoa quis dar para aquilo que ela escreveu. A escrita como identidade, ela revela vivência, cultura e visão de mundo. Que nem nos meus livros, eu sempre trago fatos imaginados. São livros de ficção, como os livros Floresciam, que é o meu mais recente trabalho, é um romance de ficção, onde eu trago muitos fatos históricos. Eu trago o Roberto Cardoso aqui para dentro do livro. Eu trago muitos personagens históricos que viveram aqui no teatro. Eu trago uma pessoa chamada José Macedo, popularmente conhecido como Baiano,
que foi um mineiro na década de 40, na década de 30, 40, que ele lutou, para vocês terem uma ideia, na Caatinga nordestina. Ele lutou ao lado de Lampião e Maria Bonita. Depois, ele lutou em Minas Gerais, na coluna Prestes, do Luiz Carlos Prestes, a coluna comunista que tinha na época, na década de 30, ele lutou junto com o Luiz Carlos Prestes e acabou vindo morar aqui no Chá. E eu trago esse texto, que foi mineiro. E tem descendentes dele até hoje vivendo aqui no Chá. E eu trago esse personagem histórico para o meu livro. Entendeu? Então eu estou fazendo o que com isso? Eu estou trazendo o meu mundo imaginado, os meus personagens fictícios, com o mundo real, com o que de fato aconteceu aqui na região carbonífera. Então, essa também é uma técnica muito boa de se escrever, e que eu gosto muito, tá? De pegar fatos reais e passar eles, transportar eles para o meu mundo ficcional, para o meu romance de ficção. Aí que eu entro, por isso que eu cantei a música Se Essa Rua Fosse Minha, que além de ser uma linda canção. Veja bem, olha a imaginação do autor ao escrever essa composição. Se você fechar os olhos e você escutar a canção, você vai imaginar uma rua onde ele mora, onde ele morou, porque o compositor já é falecido no caso, né? Mas você vai imaginar uma rua, tá? E que ele queria, essa rua provavelmente seria uma rua de chão batido, né? É o que a gente pode imaginar da letra, e que ele queria o quê? Passar pedrinhas de brilhantes naquela rua, para o amor dele passar. Então vejam que bonito que é isso. Então, se vocês lerem com atenção, vocês conseguem imaginar essa rua, né? Uma rua provavelmente de terra, onde o autor queria o quê? Encher de pedrinhas brilhantes para a namorada, para a esposa dele poder passar. Nessa rua tem um bosque. Então, olha a riqueza que é essa música, em termos de composição. Quer dizer, vocês já sabem que a rua possivelmente seria de chão batido, e nessa rua tinha um bosque nessa rua. E ele chamava esse bosque de solidão. Por quê? Porque ele se sentia sozinho. Então ele chamava esse bosque do quê? De solidão. Então nós temos uma rua com um bosque. E esse bosque, o autor da música conhecia esse bosque como solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou o meu coração. Vocês entenderam agora por que eu cantei essa canção no início? Justamente por quê? Porque se vocês pararem e imaginarem, vocês têm, vamos dizer, a letra na cabeça de vocês, vocês têm, e fecharem os olhos, vocês têm a imaginação do que realmente aconteceu. Tem a rua, tem pedrinhas brilhantes, tem um bosque, e nesse bosque mora a amada do autor da música, que muitas vezes tem a pessoa real dele. Como eu escrevo muitas músicas, muitas canções, e que muitas vezes não tem nada a ver com a minha história. Então aqui vocês podem ter uma ideia, e daqui, se pegar, vocês podem escrever um conto, uma história, só com essas frases. Agora, vamos pegar assim um exercício. Ó. Se vocês fecharem os olhos, tá? E imaginarem um lugar bacana, com natureza, um lugar que vocês tenham passado, que vocês gostam, tá? Ou até um lugar que vocês imaginam, que vocês não foram, mas que vocês imaginam.
Pense numa frase. Alguém teria como vir aqui na frente e fazer uma frase com isso, com esse pensamento, ganha de presente onde os livros floresciam. Pode? Uma frase pensando na natureza, que você pensa, pode ser real ou imaginário. Lá tem um rio que corria muito forte. Repete, mais forte. Lá tem um rio que corria muito forte. Me permite melhorar um pouco ela, a sua frase? Tá. Então, assim, lá tinha um rio e esse rio corria muito forte, é isso, né? Então, se você vai escrever alguma coisa ou transformar a frase que me permitiu modificar um pouquinho a frase, como é que vocês poderiam descrever ou escrever e tentar melhorar a frase dele? Para colocar isso no papel. Saí para caminhar. Tinha sol. De repente, começou a chover. Fui em direção a um bosque, pegando o bosque ali da música. Me protegi embaixo das árvores. Logo, a chuva acabou. O sol voltou a brilhar. E com o sol, um lindo arco-íris floresceu. As nuvens, antes escuras, tornaram-se brilhantes. Fui até o riacho. Mais ou menos assim. E lá no riacho, molhei meus pés. Entenderam a frase que ele fez ali? Eu incrementei, mais ou menos assim. Então é assim, uma frase pequena, vocês podem transformar numa frase maior ou até numa história, como eu fiz. Eu não transformei numa frase maior, eu fiz uma pequena história. E dessa pequena história, se você for desenvolvendo, o que você pode fazer? Nesse riacho chegou um amigo seu. Aí vocês resolveram pescar no riacho, voltou a chover, pegaram peixe, não pegaram, retornaram para a cidade, no meio do caminho, encontraram outra. Então, dali vai nascendo a história, mas vocês têm que começar com uma frase pequena, como ele disse. Se você botar no papel e fizer esse pensamento, esse caos que todas as pessoas têm, esse caos interior de pensamentos, e começar a pensar e traduzir isso para o papel, se consegue montar uma história com uma frase pequena. Então é mais ou menos assim, mais ou menos essa a ideia de fazer, de transformar o pensamento em escrita. E a natureza, tudo que envolva a natureza, sempre dá um ênfase a mais. Sempre quando vocês vão começar uma história, vocês podem começar, vocês vão escrever um conto, por exemplo. Vocês podem começar falando do dia, se o dia está quente, se está bonito, se está frio, se choveu, se não choveu, se choveu, se tinha bonito, se não tinha. Então assim, vocês têm uma infinidade de coisas que vocês podem traduzir e transcrever para o papel, para depois começar a contar a história. E aí eu trago uma reflexão. O mundo está cheio de gente que sente,
mas vazio de gente que registra o que sente, que é mais ou menos isso que eu falei até agora. Se você não escreve, sua história acaba desaparecendo. Transformar pensamento em escrita é transformar existência em permanência, que é o que eu falei até agora. Então, vamos fazer assim, ó. Número de 1 a 10 para sortear um livro. Vou falar aqui no ouvido. De 1 a 10. Obrigado aí. Quem gostou, faz barulho.